Oi, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Letícia, caso você ainda não me conheça. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu crio conteúdo sobre viagem, intercâmbio e vida no exterior. E eu estou compartilhando com vocês, tanto aqui no YouTube quanto nas minhas outras redes sociais, que é @LeticiaShipansky, minha experiência com o Work and Travel. Work and Travel é um intercâmbio cultural para jovens universitários irem morar e trabalhar durante suas férias da universidade, da faculdade. Eu tenho um vídeo aqui explicando certinho como funciona e os requisitos, então você pode dar uma olhadinha lá se você tiver interesse. Eu estou fazendo aqui, estou relatando os meus intercâmbios, porque eu já fiz 4 vezes e eu decidi compartilhar um pouco sobre a minha experiência e os empregadores. Isso pode ajudar você caso esteja planejando fazer Work and Travel, ou para entender um pouquinho melhor, ou até mesmo se você estiver indo para o mesmo empregador ou a mesma cidade que a minha. O último vídeo eu compartilhei sobre o meu primeiro emprego nos Estados Unidos, que foi em Orlando, na Flórida. Eu fui como housekeeper, camareira, e também trabalhei em um restaurante. Sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês sobre o meu segundo intercâmbio, o meu segundo Work and Travel. O meu primeiro intercâmbio foi na temporada 19 e 20, como eu tinha falado para vocês. Quando eu voltei do Brasil desse primeiro intercâmbio, eu já estava decidida que eu ia fazer de novo Work and Travel. Eu tinha me apaixonado. Mas acho que no mesmo momento que eu voltei, foi declarado pandemia. Mesmo assim, eu comecei o processo para fazer Work and Travel. E nesse meio tempo, eu estava conversando muito com a minha melhor amiga. Eu tinha contado para ela sobre a minha primeira experiência. E convidei ela para ir fazer Work and Travel comigo. E ela aceitou, gente. Então, esse meu segundo intercâmbio eu fiz com a minha melhor amiga. E foi muito mais que especial, sabe? E a gente começou todo o processo juntas pra irmos em 2020. Então, nosso plano era fazer a temporada 2020-2021. Eu tinha encontrado um empregador em Aspen. É muito famoso o Aspen na temporada de inverno. O aluguel era caro, então isso tinha desanimado muito minha amiga de ir para um lugar que o aluguel era caríssimo. Por causa disso, nós começamos a procurar outras opções e encontramos a agência /sponsor por qual nós fomos. Então, a agência que nós fomos foi a GEC, também conhecido como GEC, e ela é a própria agência e o sponsor. Quando a gente vai fazer esse Work and Travel, nós somos obrigatórios a contratar uma agência no Brasil. Então, tem que ter essa agência mediando os intercambistas e os empregadores, né? Tem essa escadinha até chegar no empregador. Empregador, sponsor, agência e nós. Então, na verdade, eles são o sponsor e eles têm uma representante brasileira. Então, barateia bastante. Mas a questão é que as opções de empregos, além de serem mais limitados, os salários também são um pouco mais baixos, dependendo. A agência, como eles querem vender, eles vendem um pouco essa ideia de ficar rico nos Estados Unidos e fazer muito dinheiro através do Work and Travel. Algumas agências mais do que outras. Mas a GC, eles têm uma visão cultural. Eles querem para viver o intercâmbio, para viver a experiência. Então, eles não vão divulgar e te vender a ideia de fazer dinheiro e ficar rico. E, inclusive, nas entrevistas com eles, você tem que deixar claro que você sabe disso e que você quer a experiência cultural e não fazer dinheiro. Só que aí, a questão foi, fechamos com eles, mas 2020 ainda estava pandemia, no final de 2020, né? A gente não conseguiu tirar o visto, os consulados estavam fechados, os voos estavam bem restritos, e eu e minha amiga, nós esperamos até o último segundo, até dezembro, na expectativa de conseguir tirar o visto, nem que a gente chegasse um pouco depois pro programa. Não fomos. Adiamos, jogamos todo o nosso processo pro ano seguinte. Então, nós realmente fomos na temporada 21-22. A vida do intercambista, né, altos e baixos até antes do embarque. Então, ter alguém que estava sentindo as mesmas coisas do que eu comigo foi, assim, muito reconfortante. Mas eu também estava em paz, porque, né, gente, era uma situação global, pandemia mundial, então não tinha muito do que eu me queixar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o investimento. Como nós fomos pela GC e ela é um pouco mais barata do que agências convencionais, na época eu paguei $1.250 e já com um dólar bem mais alto. Converteu, na época, quando eu fechei o programa, eu paguei R$5,62 o dólar. Gente, olha a diferença. No meu primeiro intercâmbio, acho que eu paguei 3 e pouco, né? E já pro segundo intercâmbio já tava valendo 5, quase R$6 já. Mas eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô com a minha colinha aqui, né? Então, isso deu $7.101,89 só o programa, só pra agência. Aí o visto, $160, que daí quando eu paguei já tava R$5,80 o real. Então, deu R$928. O total da viagem pra São Paulo
Eu fui para São Paulo tirar esse visto, foi R$ 1.471,48. E a passagem aérea de Curitiba a Miami foi 1.163, porque eu fiquei um tempo na Flórida, e fomos juntas de lá para Washington. E aí foi $73. E aí de Washington a gente foi para Harrisonburg, que é a cidadezinha mais perto do nosso empregador, mas ainda não é a cidade do nosso empregador. Gastou mais ou menos com tudo isso, passagem, visto, viagem para São Paulo, R$ 9.200 mais ou menos, aproximadamente, e mais o pocket money. Eu fui com um pocket money de $715. Sobre o empregador, por qual empregador que eu fui? Eu fui pro empregador Massanutten Resort. Literalmente um resort com uma estação de esqui. Aquele empregador era uma mãe dos intercambistas. O empregador Massanutten, eles fazem isso. Você vive a experiência do intercâmbio. Uma coisa incrível desse empregador, gente. Eles ofereciam atividades culturais todo mês. Eu lembro de 2. Eu acho que eles fizeram mais, né? Que era 3 meses que a gente ficou lá. Não lembro, mas eu lembro de 2. O primeiro foi pra Luray Caverns. Eles levaram a gente pra um passeio numa outra cidade lá pra explorar umas cavernas. Então, eles literalmente buscavam todos que queriam ir. Era só você se inscrever de graça. Você só tinha que colocar seu nome lá. E aí, eles buscavam você na sua casa, num ônibus de viagem, levavam vocês e os supervisores do departamento e tudo mais. Você fazia o passeio e depois eles te levavam pra casa de volta. Incrível! E aí o primeiro foi esse, eu inclusive tenho um vídeo desse nosso passeio, explorando as cavernas lá, tá aqui no card. Um outro passeio no mês seguinte foi pra Washington. Mesma coisa, de graça. Gente, muito legal que empregador faz isso. Nossa, mas tem muito meu coração, sério. Eu vou repetir isso 1000 vezes ao longo do vídeo, porque eles são empregadores muito, muito bons. Mas vamos continuar aqui. Além disso, os próprios departamentos também faziam seus eventos. Então, tipo assim, o meu departamento mesmo preparou, acho que eu lembro de 2 eventos também. Um que era de troca cultural, então cada um dos funcionários desse departamento tinha que preparar alguma comida do seu país e levar para esse dia. Então tinha muita comida, tinha comida peruana, tinha comida brasileira, tinha comida estadunidense. Nesse mesmo dia a gente foi pro lado de fora no final do evento fazer s'mores. Foi a minha primeira vez experimentando s'mores por conta do empregador, sabe? Eles prepararam isso pra gente. Foi muito especial, sabe? Todo mundo rodeadinho ali ao redor da lareira, comendo s'mores pela primeira vez, no frio. Tipo, muito... Sabe quando você sonha fazer intercâmbio, não pelo dinheiro, mas pelo intercâmbio, pela experiência? Eles proporcionaram isso pra mim. Então, acho que isso foi algo que me marcou muito. Parece que você vai vivendo um filme, sabe? Próximo tópico, housing. Lá no Massanutten, eles tinham 3 houses e era dividido por position. Eles faziam essa divisão porque os houses eram um mais distante do outro, daí você ficava no housing que era o mais próximo do seu trabalho. Todos davam pra você ir andando, só como front desk, que é a recepção, que daí eles iam buscar com a van. Então você não se preocupava, a avó ia te buscar e levar lá pra base da montanha. Então você estava safe também, sem se preocupar com isso. Primeiro housing era pros lifeguards, salva-vidas. O housing deles custava $90 por semana naquela época. E era uma casa, literalmente uma casa grande, espaçosa, compartilhando o quarto com mais uma pessoa. Então era uma casa com alguns quartos, e cada um desses quartos eram 2 pessoas mais ou menos, então você dividia o quarto com mais uma pessoa. O ponto negativo é que a casa é muito distante do restante do resort. O segundo housing era para housekeepers e front desk. Housekeeper é camareiro e front desk é recepcionista, né? E esse custava $100 por semana. Esse já era lá próximo ao topo. Esse era excelente também, gente. Esse era um apartamento todo mobiliado, sofá, a cozinha mobiliada, com 2 quartos, então você tinha o seu próprio quarto. Era muito bom aquele housing. E o terceiro housing, que é o que eu me enquadrava, onde eu morei por 3 meses, eram para lifts operators, rentals, tubbing and food and beverage. Lift operators são aquelas pessoas que ficam operando os teleféricos nas estações de esqui. Rentals são as pessoas que, para você esquiar, muita gente aluga o equipamento, né? E aí os rentals são essas pessoas que ficam nessa parte do aluguel, preparam o equipamento. Tubing é as pessoas que ficavam no snow tubbing. Snow tubbing era um escorregador feito de gelo, e aí você descia de boia, e daí tem que ter essas pessoas que organizam as filas, que cuidam, enfim, essas pessoas. E o food and beverage é quem trabalhava nessa parte de comida, alimentação, restaurante. Esse housing onde eu fiquei era chamado Hotel 2. Hotel 2.
E nós pagávamos, na época, $80 por semana, descontado direto do seu paycheck. Esse Hotel 2, ele era um prédio de hotel, acho que tinha 3 andares. E era um hotel mesmo, aquele corredorzão cheio de quarto. Cada um tinha o seu quarto e dividia com mais uma pessoa. No caso, eu e minha amiga, nós solicitamos para ficarmos no mesmo quarto, então eu morei com a minha melhor amiga por 3 meses nos Estados Unidos. Meu Deus, coisa mais incrível do mundo, gente. Tínhamos 2 cozinhas compartilhadas, e aí do lado da cozinha tinha a sala de estar, que tinha uma mesona, um sofazinho, TV, enfim. Também era compartilhado. E aí os quartos eram literalmente 2 camas, uma escrivaninha para cada um frigobar, esse era um desafio, né? Você ter só um frigobar para dividir com uma outra pessoa. Mas na cozinha compartilhada, lá tinha uma geladeira normal, grande, que você também podia deixar suas coisas. Vocês não têm noção quão incrível, tipo... O hotel, o apartamento que eu falei, que era todo mobiliado, cada um com seu quarto, era incrível, porque é limpo, é espaçoso, você tem literalmente um apartamento todo pra você e mais uma pessoa, é um apartamento todo. O Hotel 2 não, é só um quarto que você tem que dividir com outra pessoa. Mas é tão legal você morar com as pessoas que você trabalhava e tudo mais, todo mundo morar junto, foi uma experiência tão incrível. E assim, você passa estresse, passa sufoco com a cozinha, porque você tá morando com muita gente, tipo, todo mundo é cozinha compartilhada. Às vezes você ia lá fazer comida, e aí tinha gente usando fogão, ou 2 pessoas usando fogão e você tinha que esperar. E aí sempre tinha um recado, lavem as suas próprias louças. Mas tinha gente que deixava o micro-ondas, às vezes a pessoa explodia lá o negócio, deixava uma zona. Mas apesar de tudo, era muito legal. Eu falava pra minha amiga que eu ia fazer comida, que tipo, eu ia fazer comida e ia voltar, porque eu tava cansada. Gente, eu ficava 1, 2 horas, 3 horas, resenhando, batendo papo, rindo com as pessoas. Mesmo cansada, eu vivi muito esse intercâmbio. Tipo, muito mesmo. Foi uma das melhores experiências de toda a minha vida. Dói, eu sinto quase que uma dor física toda vez que eu lembro desse intercâmbio. E dói de nostalgia, sabe? Nossa, meu Deus. As pessoas eram muito incríveis, os brasileiros da época. Caramba, os brasileiros e os peruanos, muito, muito legais. São seus vizinhos, sabe? E também no nosso quarto a gente tinha uma varanda, uma varandinha que a gente já alimentou viadinhos naquela varanda. Já recebemos nossos amigos chamando a gente pela varanda pra pular a varanda e fazer um café da tarde ali mesmo. Era um housing muito bom, gente. Eu ia andando pro meu trabalho, era uma caminhadinha, acho que 5 minutos, se eu não me engano, 5. 10 no máximo, mas era bem pertinho, era só descer umas escadarias assim e reto eu chegava no escritório onde eu bati o ponto. E a gente também tinha lavanderia que era separado do housing, mas era muito próximo. Era de graça o uso da máquina de lavar e a máquina de secar. Os funcionários tinham direito a usufruir de tudo que o resort proporcionava de graça. Então você podia esquiar de graça, você podia alugar, que você não pagava, mas você alugava ali, você pegava emprestado, na verdade, né? Os equipamentos para esquiar, snowboard, enfim. E literalmente, se você tivesse off, você podia esquiar o dia inteiro, podia esquiar toda hora, todo dia off, todo dia se você quisesse trabalhar pouco pra ficar esquiando ou curtindo do resort, porque não era só uma estação de esqui, era um resort. Então, além da estação de esqui, lá também tinha o Rec Club. Dentro desse club tinha academia, sala de jogos, tinha, acho que a sala de jogos era, acho que só ping-pong, tinha uma parte que era tipo uma quadra e piscina aquecida. Essas 3 coisas dentro de um clubzinho que você podia acessar e usar de graça. Lá também tinha, nesse resort, pista de kart. Sério, gente. Você podia ir com seus amigos brincar de kart. Nossa, muito, muito legal. Aí também tinha o snow tubing, que eu já tinha falado pra vocês, né? Que é o escorregador de gelo, de neve, assim, de gelo, que você desce com a boia. Muito divertido também. Lá também tem o parque aquático indoor, que é chamado Massanutten Water Park, que é na base do resort, que daí foi onde eu falei, que é por isso que os salva-vidas ficam no housing mais distante, porque eles também ficam na base, que é perto do trabalho deles. Só que daí é bem complicado ir pro topo, pro restante. Então, o parque aquático fica muito distante. Por isso que eu só fui uma vez na temporada inteira e no final ainda. E quando a gente tentou voltar, não tinha mais Uber. A gente teve que chamar a guarda do resort pra ir lá buscar a gente e levar a gente pra casa de novo. Senão a gente ia ficar preso lá na base. Então era bem complicadinho isso, porque não tinha ônibus circulando lá dentro, sabe? E também o resort tinha uma pista de patinação no gelo. Eu trabalhava muito e por isso eu acho que eu não aproveitei tanto o resort quanto eu poderia. Vamos então falar sobre position, salário e horas.
A minha position lá era Lift Operator. Que nem eu falei pra vocês, Lift Operators é a pessoa que opera os teleféricos na estação de esqui. Então, a minha responsabilidade era controlar os botõezinhos lá das cadeirinhas. Então, era um trabalho muito simples, mas que exigia muita atenção. É muita responsabilidade, porque você pode se machucar feio nessas cadeiras, nesses teleféricos. Então, se alguém cai, alguma coisa assim, a gente tem que parar, tem que dar suporte. E também tinha os carpets, que daí é pra iniciante. E eu amava trabalhar lá, porque era muito tranquilo. Você só ficava dentro da casinha assim, e a galera que tá aprendendo não é um teleférico, é tipo uma escadinha rolante, sabe? Então, eu vivia muito de Monster, de café, porque, gente, não dava pra você cochilar. Nessa função, quando nós fechamos a job offer, nós achamos que íamos ganhar $9 a hora. Chegando lá, a gente descobriu que era mais. $12 a hora. E o overtime, que é hora extra, que é quando a gente trabalha mais de 40 horas na semana, o que é mais de 40 é considerado overtime. E aí, essas horas a mais, ele é metade a mais do seu salário, ou seja, ia de 12 ia para $18 a hora. Mas eu trabalhava muito. Essa função é uma função excelente caso você queira juntar dinheiro, porque é um trabalho que você consegue horas. E como lá no Work and Travel a gente ganha por hora, quanto mais horas você trabalha, mais dinheiro você faz. Então, tudo que liberava eu tentava pegar. Então, eu fazia muito double. Double é o quê? 2 shifts. Então, geralmente tinha 2 shifts no dia. Um pela diurno e outro noturno. Um que abria e o outro que fechava os lifts. Quando você pegava double, você trabalhava nesses 2 shifts. Então, você começava às 7h30 da manhã e terminava às 9h30 da noite. Mas trabalhava, 12 horas por dia. 14, não lembro, por aí. E sempre quando liberava esses shifts, liberava shift extra, alguma coisa assim, eu sempre pegava. Porque eu queria fazer dinheiro nessa temporada, além de aproveitar muito. Fazer dinheiro, assim, o máximo que eu conseguisse. Acho que eu cheguei num dia a trabalhar 17 horas no dia. Mas eu não me arrependo, valeu muito a pena. Os chefes lá são maravilhosos. Second job. Geralmente você pega um second job quando você quer, né? Fazer mais dinheiro durante o Work and Travel. Mas lá não tinha como. Se você não tinha carro, você não conseguia ir pra cidade pegar o second job. Você até podia tentar pegar o second job em outro departamento. Mas como Lyft era algo que eu não precisei me preocupar, porque, como eu disse, eu fazia muitas horas e eles disponibilizavam muitas horas. Sobre a cidade, vida social e festas. Cidade, que nem eu falei, só de carro, pra conseguir acessar Harrisonburg, que é essa cidadezinha pequenininha próxima do resort, a mais próxima, né? Toda semana, o empregador, olha isso, vai dizer que não é uma mãe, que nem eu tinha falado pra vocês antes. Toda semana o empregador levava os intercambistas para essa cidade. Então, eles pegavam um ônibus de viagem, buscava todo mundo, acho que era nas terças e quartas. Você tinha o tempo, né? Eles tinham horário de chegar e de sair. E aí, você tinha o tempo ali para ficar na cidade. Era lá que nós fazíamos as compras do mês, enfim. Então, eu achava isso muito legal do empregador, ter esse cuidado e essa estrutura. Nessa cidade tinha tudo. Tinha o Walmart, tudo assim, os principais, né? Tinha o Walmart, tinha Goodwill, tinha a Dollar Tree. Vida social. Eu diria que eu tive muita vida social, porque eu morava com a galera que eu trabalhava. Então, eu tinha vida social no housing, porque não tem como você não ter... Você só não tem vida social lá se você ficava trancado no quarto, mas... Até pra ir comer, esquentar sua comida no micro-ondas, você ia ter que socializar ali. Então, tinha muita vida social. E nos trabalhos também, né? E festas. As festas tinham toda semana nos housings. Os housings principais de festas era o housing do apartamento, porque era mais espaçoso. Era bem melhor, né? Porque o housing ali, o Hotel 2, no caso nosso, ia fazer festa onde? Dentro da cozinha. Festa que eu digo era luz, aí música alta e aí a galera comprava bebida, né? Quase todas as festas eram as mesmas pessoas, era tipo um grupo de amigos. Tinha muito peruano, né? Os peruanos, acho que eles são mais festeiros que brasileiros, então eram eles que geralmente estavam organizando e estavam puxando mais e mais festas. E como você morava ali com todo mundo e trabalhava também com as mesmas pessoas, meio que todo mundo se tornou uma família lá, sabe? Então, o nosso Natal foi entre os intercambistas, o Ano Novo, os BRs ali, a gente se uniu pra fazer algo bem especial. Vamos finalizar falando sobre o Grace Period de viagens. Eu fui pra Califórnia, Los Angeles. Em Los Angeles, eu fui no show do Justin Bieber. Me belisquem. Fui pra Santa Mônica, Venice, Hollywood. Passei, metade de um dia em San Diego. Aí também conheci Las Vegas, conheci o Grand Canyon. Fui pra Nova York. E aí, eu fui pra Michigan. Fiquei em Michigan, acho que umas 2 semanas, porque a minha outra melhor amiga morava lá. E finalizei a viagem, né, meus últimos dias que eu poderia ficar no país. Eu fui pra Chicago com essa minha melhor amiga, acho que a gente ficou 2 dias
só. Foi muito incrível. Foi, nossa, maravilhoso toda essa minha experiência. Foi a primeira vez que eu explorei os Estados Unidos. O último ponto que todo mundo quer saber foi: retorno financeiro, valeu a pena? Fiz dinheiro? Não fiz? O que eu posso dizer, eu não lembro exatamente quanto que eu fiz lá e quanto que eu trouxe pro Brasil. Mas eu lembro que eu fiz pelo menos o dobro do que da última temporada. Só que assim, eu acho que mesmo se eu não tivesse feito esse tanto de dinheiro, o intercâmbio neste empregador ainda teria valido a pena. Então é sobre isso, né? Eu acho que seria muito legal se todo mundo pudesse passar pela mesma experiência que eu. Tipo, fazer um intercâmbio pela experiência, viver a experiência cultural e um outro pra fazer dinheiro. Porque dinheiro também é bom e não vamos ser hipócrita. Porque pagar o programa, viajar e ainda sobrar dinheiro, maravilhoso, né? Não vamos negar. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Quem tava cogitando ir pro Massanutten, agora vocês têm um ótimo relato, muito completo. Esse vídeo ficou mais longo do que eu imaginei. Eu quero só reforçar, caso vocês ainda não tenham entendido, eu acho que já, o quão incrível foi esse intercâmbio pra mim. Esse empregador é maravilhoso. Se alguém tá pensando em fechar com eles ou fechar com a GC, tiver a oportunidade de ir pro Massanutten Resort, eu diria que você não vai se arrepender, sabe? A minha experiência foi boa, né? Não quer dizer que de todo mundo foi, eu acho que foi, mas a minha foi maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, compartilha com seus amigos, comenta aqui pra mim o que você achou desse empregador, se você preferiria ir pra esse empregador ou pro empregador lá em Orlando do último vídeo, e curte, porque me ajuda demais, me incentiva demais. E nas minhas redes sociais eu posto a minha vida em tempo real, e no Instagram tem destaque de todas as minhas viagens e principalmente todos os meus intercâmbios, as 4 temporadas. Então também aproveita e me siga por lá. E lembrando você que eu lancei um e-book, tudo neste e-book pra te ajudar, pra te auxiliar. Então se você tiver interesse, é só entrar no meu perfil @LeticiaShipansky e clicar aqui lá no link que você vai ser direcionado pra compra desse material. Um beijo e até o próximo vídeo.